baile. Exatamente, gostei. Eu tô nessas também. Quando eu preciso ir para a rua, eu também vou na indumentária. Muito bem. Bom, que semana difícil que a gente vem passando, vivendo aí um vírus que a gente mal sabe como combater, mas o que a gente não pode parar de fazer é o programa, é o Rock Reclame, a gente continua com a nossa temporada quarentena, levando o programa em novo horário, das 8 da noite até as 8h55, a gente fica na Kiss FM, mas também estamos até as 9h30 da noite, a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, facebook.com/Programa Reclame, acompanhe a gente, certo? Pelo Instagram também, hein? Pelo Instagram também, Emerson? Como é que estamos aí? Já manda boa noite aí, Emerson. Como é que você tá? Eu tô sabendo que o teu cabelo tá crescendo e você não tem como cortar, mano. E aí, Cara, vai voltar cabeludo. Tá tenso. Eu vou ter que ou colocar gel, tem um gel aqui, ou daqui a pouco. Sei tá. Tem elástico. O negócio tá tenso. Eu vou fazer um coque samurai até o final dessa quarentena. Todo mundo... Hoje o programa vai estar bem bacana. A gente está fazendo tudo que a gente pode fazer dentro dessa quarentena para a gente compartilhar momentos legais, trazer gente interessante para falar coisa interessante, coisa bacana. Vamos falar das dificuldades dessa situação? Sim, mas vamos falar de entretenimento, vamos falar da nova temporada da Casa de Papel, vamos falar do lançamento de uma nova plataforma de streaming que chega aí para talvez mudar um pouquinho a maneira com que a gente consome conteúdo, e vamos falar de bastante coisa bacana. A gente vai ter aqui no estúdio um escorpiano, que vai explicar um pouquinho como é viver sob esse signo solar, e uma virginiana que, graças a Deus, tem um ascendente em Sagitário, para dar uma salvada nela. Tá legal hoje. Se ela tem ascendente em Sagitário, ela deve estar um pouquinho louca como eu. Como o Emerson diz, assim, a gente tem muitos desafios nesse momento, mas eu acho que um deles também é sair um pouquinho do monotema, que é, claro, a gente vai falar um pouquinho de corona também, mas vamos levar entretenimento. E somos um trio, não temos uma bancada, mas temos aqui uma série de janelinhas. Nath Rodrigues, minha amiga, companheira, como é que estamos nessa quarentena aí, sobrevivendo? Você falou que você tá louca? Como é que é? Como uma boa sagitariana, com ascendente em Sagitário, lua em Sagitário, um pouco enlouquecida, mas sobrevivendo. Sentada no chão, fazendo programa hoje, sentindo... Eu tô numa hiperatividade que ninguém me segura, eu lavo, eu passo, eu limpo o tempo inteiro, eu tô fazendo alguma coisa. Maravilhosa. Bom, esse trio não está sozinho, daqui a pouco a gente vai apresentar os nossos dois convidados. Lembrando que quem ajuda a gente a fazer a guerrilha de colocar a nossa temporada quarentena no ar aqui é a Lab 3 TV, sempre com a gente, toda semana, certo? Bom, e a gente vai começar com música, e eu volto a bola para o Rodrigo Branco. Rodrigo, essa música, ela já vai funcionar como um spoiler hoje. Hoje a gente não tem saída, porque a música é do nosso convidado. Não, peraí, Rodrigo, eu vou segurar um pouquinho, vamos fazer já a introdução aqui, já vamos... Quem que introduz o nosso convidado aqui, Nath ou Emerson? Manda, Nath. Então vamos, Nath. O nosso convidado de hoje é um dos grandes atores desse país. Ele tem quase 30 anos de carreira, ele é conhecido por ser multifacetado, ele canta, ele dança, ele atua, ele faz um pouco de tudo. Ele começou atuando muito novinho. Em 2017, ele participou do Popstar. E agora, além dele estar no ar na novela Salve-se Quem Puder, ele trabalha no seu projeto musical com o single Recomeço, que nós vamos tocar aí para vocês ouvirem. Lançado no Rock in Rio em 2019. Senhoras e senhores, com vocês, Thiago Fragoso. Agora, depois dessa introdução, agora fiquei seguro aqui. O que eu vou falar para conseguir viver a altura dessa... Vai ter que falar um pouquinho de tudo. Sim. E ele é escorpiano, só para deixar bem claro, é ele, hein? É ele, né? Nesse momento de controle, nenhum escorpiano como está lidando com o seu autocontrole. Essa é a dica. Muito bom, muito bom. Thiago, então eu vou tocar o seu som, certo? O seu som que tem um título sugestivo para esse momento. A gente vai soltar o som do Thiago Fragoso agora. Daqui a pouco a gente volta e a gente bate mais esse papo e também apresentamos a nossa outra convidada também, que já vai ouvir esse som, a gente pega o ritmo e segue o programa. Rodrigo Branco, toca daí então, Thiago Fragoso com Recomeço, certo? Bora! Boa.
É isso aí. Hoje quebramos o ritmo aqui. Quebramos o protocolo. É isso aí. Mas tem um protocolo que a gente precisa manter, que é o seguinte: o programa Rock Reclame é a versão radiofônica do programa Reclame, que passa lá no Multishow, toda quinta-feira, um programa inédito. E agora a gente vai passar um vídeo com os destaques dessa semana, para você saber o que está acontecendo lá. Daqui a pouco a gente volta e começa a brincadeira por aqui. Vamos lá. Boa. Tudo bem, crianças? Como vão vocês hoje? Tudo bom? Gracinha, ai que lindo! Cortou o cabelo, Gracinha, Clara, você. Bom, tia Bruna hoje vai ler um conto muito interessante, tá? É a história de um programa maravilhoso, Programa Reclame. O programa Reclame nasceu nos idos de 1888. Um programa extraordinário, cuja apresentação desde então é dela, de uma loura magnânima, perfeita, linda, mais bonita do que Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, o que são essas princesas perto dela. Depois de uns anos, o tempo passou. E o que aconteceu? O programa Reclame virou referência para todo mundo no quesito de fazer um bom programa, né? No quesito de qualidade, né? Que você coloca no programa, no quesito de... Oi, Thiagão, você tá aí? Ai, que bonitinho que você veio aqui ver meus alunos, você viu que lindos? É, gente, eu tenho esse outro lado, eu sou professora também, né? Sou uma pessoa multifacetada, na verdade. Eu tenho que fazer uns biquinhos aí para sobreviver mesmo, né? Que tá difícil no Brasil de hoje. Mas bom, vamos dizer o que temos no programa desta quinta-feira, se liga só. A gente vai falar da relação entre marcas e música, pois é uma relação muito promissora que só tende a crescer, né? As marcas cada vez mais envolvidas com os cantores, mergulhando de cabeça no universo dos videoclipes. Você vai conferir um bate-papo exclusivo com o consagrado fotógrafo Klaus Mitteldorf. É isso, gente. Curtiram? Dá licença, Thiago, agora que meus alunos estão aqui esperando, tá? Que eles ficam um pouco tímidos aqui, gente, tudo bem? Ai, queridos, então vamos continuar aqui, continuando. Sentimentos são como uma canção. É isso aí, estamos de volta, né? Estamos de volta. Só o Thiago que não está de volta. Ó, voltou. Tá de volta. Que timing, hein? Voltou. A gente estava falando aqui a dificuldade, Felipe, você estava falando da sua dificuldade na quarentena. Você está tendo problema com a alimentação, como que é isso? De manter um foco ali na alimentação, né? Eu vou bem até um certo horário do dia, depois eu desando e tal. Eu sou um cara bem regrado com a alimentação, mas eu tô sofrendo a ansiedade, assim, né? Realmente o que me faz comer é claramente uma ansiedade que eu não sei nem do quê. Que acho que essa que é a pior ansiedade, né? É a ansiedade de ficar em casa, é a ansiedade de quando isso vai passar, é a ansiedade Então, do que está acontecendo com o mundo e a gente está refletindo isso. Não E vocês, hein? E você, Mafê e Thiago, como é que vocês estão convivendo aí com essa... Fora o lance de vocês terem crianças em casa, que aí isso daí já interfere um pouquinho nessa logística, né? Não, eu tô exatamente como você falou. Dado que a alimentação começa no supermercado, se você não compra besteira, vai bem. Então eu tô mais para falta de comida em casa do que para ter extra e comer errado. Mas para minha filha tá garantido. E você, Thiago? Cara, eu adoro comer besteira, eu peço muita comida. E aí tive que mudar tudo, né? Porque eu como na ansiedade, né? Então, vai chegando aquela hora assim, 7 horas da noite, começa a dar será que vai de pizza, cheeseburger, ou vou pedir um mexicano? Chocolatinho. E aí, assim, parou geral, né? Porque não é férias, hein? Não é férias, exatamente. Além da gente ter uma criança de 9 anos, a gente está grávida, a gente tem um outro que está chegando aí. Então, a gente está tomando cuidado triplicado. Então, chega quando, Ti? Pessoal, 20 segundos no rádio. 20 segundos, a gente vai voltar, aí a gente conversa sobre isso lá ao vivo no rádio daqui a pouquinho. Boa, e mais do que nunca a gente é corpo e mente agora, né? Então quanto melhor tiver o corpo, melhor vai estar a mente. isso aí eu tô fazendo. Felipe, eu te chamo depois da vinheta, tá? Ok. Ok. Quando tá lá, a gente fica falando que a gente continua no Instagram ou como é que é isso?
Continua em todos Continua. os meios, menos na rádio. É. A gente ouviu o Thiago Fragoso com Recomeço, Felipe Solari. Sensacional. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre a letra que vem a calhar aqui nesse momento. Será que é cedo? Será que é tarde ainda para a gente pensar num recomeço? Ou será que tudo isso que a gente está passando, na verdade, é o recomeço? Mas, Emerson Souza, vamos terminar de apresentar os nossos convidados ilustres da noite para a roda ficar aberta aqui e a gente abrir o debate. Mano. É isso. A nossa segunda convidada é uma super publicitária, ela é formada em marketing pela FAAP, com MBA na USP também em marketing, ou seja, ela é marqueteira de cabo a rabo. Ano passado ela foi Woman to Watch, ela já trabalhou 12 anos na Ambev e cuidou de marcas, de diversas marcas aí da empresa. Ela que é dona de um Instagram de viagens com 65 mil seguidores, que é Off Travel Guide, além de ser fã do Killers, com vocês, a diretora de marketing global da Havaianas, virginiana com ascendente em Sagitário, Mafê Albuquerque. Sacanagem. O cara faz tudo, né? Assim, ainda que né, não dá para comparar. E aí, tá sobrevivendo bem a esse momento diferente? Diferente, mas firme e forte. Recomeço. Recomeço. Falando em recomeço, que essa música nova do Ti tem tudo a ver com os dias atuais. Ô Ti, quando você fez essa música, você pensou que ela poderia ser calhar tanto num tempo atual como hoje? Cara, de forma nenhuma, assim, foi uma coisa para uma situação corriqueira e aí, obviamente, a letra eu viajei para uma outra história, para um recomeço de você estar todo dia. É um pouco sobre relacionamento, é um pouco também sobre a nossa atitude com o mundo, é um pouco sobre preconceito. A música pede para a gente viver sem preconceito, para a gente ser menos ganancioso, sabe? Para o amor falar mais alto. Então, uma referência que eu faço do Cazuza na música, né, que ele diz, meus heróis morreram de overdose. Aí na música eu falo, os heróis dos nossos filhos só morrerão de overdose de paixão. Então, então tem a esse... profecia do bem. Coisa. Tem uma opção de coisa envolvida ali, né? Porque acho que quando você pensa assim, em relacionamento longo, você tem que escolher aquela pessoa todo dia, né? Sim. Não é uma coisa magicamente, não. Todo dia é trabalho. E não só no relacionamento. Ainda mais na quarentena. Ainda mais na quarentena, né? No relacionamento também profissional. Você está todo dia escolhendo enfrentar esses desafios da sua carreira. E agora a gente tem um desafio muito específico, que aí ninguém sabe direito como é que a gente vai sair dessa, né? Mas a gente já foi para algum lugar diferente do que a gente estava, a gente já foi. Então, mas nós teremos um recomeço, se Deus quiser. Não, vamos, por favor, teremos. Falar em recomeço, Mafê, vamos falar de começo, né? Falar do começo da sua história. Porque marketing e não engenharia mecânica, medicina, sei lá. E outra coisa, antes de a gente começar, só uma coisa que eu estava pensando. Eu tenho lido bastante nessas teorias aí na internet, que o pessoal acha que esse problema está todo acontecendo aí do vírus, porque não teve especial do Roberto Carlos no final do ano passado. Eu acho que faz muito sentido. Eu achando que era uma baita teoria séria, eu já estava tendencioso. Tradições têm que ser mantidas. Não é? Então, vamos lá, Mafê. Por que marketing? Olha, engraçado, eu tenho uma irmã e um irmão, e nesse sentido eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu tinha uma prima que adorava comunicação e publicidade, e eu sentia que tinha alguma coisa em comunicação, mais do que qualquer coisa, eu não sabia exatamente as diferenças, né, de do que cada área fazia em específico. Cada disciplina, né? Cada disciplina exatamente fazia, mas eu adorava a comunicação. Eu sabia que falar e ouvir as pessoas, a forma que as pessoas interagiam, era alguma coisa que mexia comigo. Então, eu acho que eu fui sortuda de saber muito cedo, porque eu não acho que é normal, né? Assim, a minha irmã trocou de profissão algumas vezes, o meu irmão fez administração porque é a velha e boa quando você não sabe o que fazer, né? Uhum. Então, eu acho que eu fui sortuda de sempre curtir e só me apaixonar cada vez mais. Pois é, porque você fez marketing, depois fez MBA em marketing. Na verdade, eu fiz marketing na SPM também. Uhum. Depois Ou seja...
Mas a verdade é que o que conta mesmo é o trabalho com marketing desde sempre. Claro, exato. É a experiência. Não. E a gente fala de recomeço, assim, recomeço de relações, mas a gente também já tem todo um recomeço aí, Mafê, de estruturas de trabalho, né? Então a gente falou um pouco do seu começo. E hoje em dia, como é que está funcionando o seu dia a dia aí, junto com a Havaianas? Né, um trabalho global, eu acho que, enfim, o Call já fazia parte dessa estrutura global, né, das grandes empresas. Então, como é que você tem se virado? Quais são as releituras? O que você está achando interessante também no meio disso tudo? Não só o ruim, mas o legal também, que você acha que pode ficar aí? É o que você falou, né? Eu acho que o princípio de viver call já fazia parte, mas a verdade é que eu estava dentro da empresa, né? De alguma forma, o convívio com pessoas, com o meu time, com o grupo, com a minha chefe, né? Assim, tinha calls com os outros países, enfim, com os outros times, mas é que tem muita gente hoje, né? Junto. Então, eu acho que naturalmente tem uma coisa interessante nesse sentido, de viver, reconectar um pouco com você mesmo, um pouco com a sua casa, um pouco com a dinâmica familiar. E eu acho que também tem uma coisa interessante, porque a gente sempre acha que a gente está na pior situação, né? Você fala, pô, não, eu que sou mãe, né? Então é muito mais difícil para quem é casado, para quem tem filhos, e eu vejo parte do meu time, na verdade, tá sozinho em casa, né? Assim, e eu sinto também o sofrimento da dureza de homem, né? De como é duro também. Então, eu acho que cada um tem a sua particularidade e especificidade no sofrimento, e eu acho que o grande momento para mim, a grande descoberta, que é até o que a campanha fala, que vocês falaram de Havaianas, é de empatia. Para mim é sobre se pôr no lugar do outro, porque você sempre acha que você está passando pelo pior, né, pelo mais duro e tal, e cada um está vivendo de um jeito, né? Empatia Nath. gera empatia, né? É a hashtag da campanha de vocês. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu consigo enxergar que é para olhar para o outro com um pouco mais de empatia, mas também vejo num lugar que estamos vivendo essa troca de sandálias um pouco arriscada. Eu queria que você explicasse essa campanha, porque eu fiquei um pouco na dúvida, mesmo enxergando de um lado super positivo de ter a empatia pelo outro. O princípio é que, na verdade, a expressão em inglês né, de se colocar no sapato dos outros, e que a gente traduziu, né, como é uma marca global, né, e que, portanto, está no mundo inteiro, cada um teve que achar a sua expressão, mas no final é sobre se colocar no sapato dos outros, né, é sobre viver o que os outros estão vivendo. A gente adaptou para a sandália dos outros, achou fair, né, pelo menos essa brincadeirinha justa, mas eu acho que, mais do que nunca, o princípio é que é uma marca que nasce do povo brasileiro, né? Ela se identifica muito com o espírito brasileiro, e o brasileiro é muito altruísta, né? Ainda mais nesses momentos, assim, você vê uma vontade genuína das pessoas ajudando no prédio os mais velhos, né? Principalmente quando a coisa aperta, né? Assim, das pessoas sabendo que elas precisam conviver em grupo e em comunidade. Então, eu acho que representa muito o Brasil e Havaianas, né? Assim, que é muito espelho do Brasil. Thiago, a gente está falando um pouquinho do Brasil e em comparação com outros países. Eu queria te perguntar, você fez artes dramáticas aqui no Brasil e fez nos Estados Unidos também, no Alabama. Qual a diferença? Não, na verdade, eu fiz intercâmbio, na verdade. E aí eu estudei na escola, a gente tinha um curso de dramáticas lá que eu fiz. Eu queria perguntar qual que é a diferença de metodologia de ensino que você notou, assim. Tem uma diferença cultural, tem língua e tudo, mas o que você destaca assim de mais marcante nos dois povos? Cara, é muito diferente. Fiquei muito impressionado, assim. Eu fui para o interior do Alabama, então não era nenhuma escola top 10 nos Estados Unidos, nada disso. Mas os Estados Unidos ele tem uma coisa de liberdade que, assim, todo mundo que se forma sai da cidade que você está. É uma capacidade de mobilidade enorme. Então, onde eu estava morando, a nota que eu tirei nos exames dele, no vestibular dele, podia entrar em qualquer faculdade dos Estados Unidos.
Eu teria que pagar para conseguir, Só esse para detalhe. conseguir um scholarship, aí eu teria que ter uma outra nota. Mas, assim, é um lugar que você fala, cara, é possível. Se eu quiser, enfiar a cara e eu consigo fazer. E eu fiquei muito impressionado, porque logo no início você entra muito mais tarde que eu entrava aqui no Brasil, 7 horas da manhã, estava começando a aula. Lá eu chegava 8h40 na escola, ficava até depois das 3 horas. E era assim, eu almoçava lá, eu fazia. Comecei a tocar na banda da escola, né? Toquei tuba, depois que aprendi a tocar tuba lá nos Estados Unidos. Isso com quantos anos? Isso eu fui com 16. Ah, Então moleque. eu me formei lá, eu peguei o diploma junto com a turma lá dos seniors. Então é muito diferente, assim. E você escolhe muito qual é a sua grade curricular. Você tem o direito de escolher desde muito cedo. Então eu não sabia fazer trigonometria, ninguém sabia que era uma equação de segundo grau. Eu falei, como assim você sabe isso? Só quem está em Trig 3 sabe. Eu falei, não, isso aí a gente aprende de todo mundo. Quinta série está lá, ó, aqui, ó, segundo grau, decora. Então é muito diferente. E eu tive essa oportunidade com uma cidade muito pequena, não era uma escola espetacular, eu não estava num grande centro urbano. Você vê que aquele esquema, o sistema educacional dele chega em todos os lugares do país, igualmente para todos os lugares. Então, isso me deixou muito impressionado. Muito bem. A gente, lembrando a todos que a gente está ao vivo aqui na rádio com o nosso novo horário, das 8 até as 8h55. Depois a gente continua ao vivo no Facebook, YouTube, Instagram. Procura lá, facebook.com/programa Reclame. Como a gente tem um tempo mais apertado, a gente vem antecipando aqui as nossas questões. Emerson Souza, como sempre, temos a nossa timeline, né, que traz os nossos debates aqui para a mesa. O que você preparou aí para a gente? Vamos nessa. Vamos lá. Um artigo da especialista em neurociência Priscila Benck trouxe à tona uma das mais importantes questões desse momento, que é o efeito psicológico do home office. De acordo com uma pesquisa da consultoria divulgada recentemente, 43% das empresas do Brasil estão com seus funcionários trabalhando em casa durante essa fase da pandemia do coronavírus. Das 359 empresas entrevistadas, 60% delas adotaram o home office. Uma das principais preocupações dos especialistas é a saúde mental das pessoas devido ao isolamento social. O artigo destaca alguns pontos essenciais para ajudar nesse momento. Por exemplo, a questão da natureza e iluminação natural. Existe uma necessidade do ser humano em se conectar com a natureza, e pesquisas do Human Spaces comprova que distribuir folhagens e plantas próximas ao espaço de trabalho aumenta em 15% a sensação de bem-estar e criatividade e até 6% a produtividade. Outro ponto também muito importante é em relação à ergonomia do corpo de quem está trabalhando. É fundamental alguns cuidados básicos. O ideal para um ambiente de trabalho em home office é escolher cadeiras confortáveis que possuem pelo menos 3 funções: regulagem de altura, do assento e do braço, além do encosto e apoio lombar. Caso a pessoa não tenha esse tipo de cadeira em casa, ela pode escolher um assento que permita encostar a lombar na cadeira e deixar a coluna reta, e de preferência que tenha apoio para os braços. São dicas que podem parecer simples, mas que em médio e longo prazo pode fazer muita diferença na nossa saúde física e mental. Emerson, eu duvido que alguém não ouviu o que você falou e não estava sentado e não deu uma ajeitadinha aqui. Todo mundo, eu vi, todo mundo. Não, cara, meu áudio caiu, foi por isso que eu tive que sair, tá? Acabou a bateria do meu fone. Maravilhoso. Nesse momento. Resumidamente, senta direito, dá uma olhada na janela, coloca uma planta perto de você que vai diminuir a chance de você enlouquecer nos próximos 15 dias. Depois todo mundo vai enlouquecer com cadeira ergonômica correta e tudo mais. Com tudo. Isso é uma das coisas. Vocês estão conseguindo, vocês têm essa estrutura em casa. Eu não sei como, eu tenho ouvido muito no digital, muitas pessoas já bem desconfortadas. E no nosso digital, a nossa amostragem, ela é diferente da amostragem do Brasil, né? Como a gente estava falando antes, né? Tem muitas pessoas que não têm... As pessoas, tem 20 pessoas dentro de casa, é quase que impossível manter todo mundo em casa de uma forma ergonômica, muito bem instalados. É muito difícil, às vezes é difícil ficar em casa, quanto mais, melhor instalados. Mais nas nossas redes sociais, a gente acaba tendo mais contato com pessoas que estão numa situação parecida com a nossa. Agora, a gente vê a natureza respirando nesse exato momento, né? Como consequência disso tudo. Tiago, o que você andou vendo por aí, assim, porque né, tem rolado muitas imagens que a gente fala, pô, cara, não muito, é possível, né?
Não, vocês estão me ouvindo agora, que eu estou sem o microfone, Sim, falando um pouco mais super. alto. Perfeito. Então, cara, a coisa que eu achei muito louca foi uma dessas, assistindo o jornal, e a imagem era um esquilo na Times Square, em Nova York, que é o lugar mais movimentado, sei lá, do mundo. E tinha um esquilo tranquilão ali, dando uma passeada, um negócio que você nunca iria ver numa situação normal. O bicho saiu lá do Central Park, caminhou 16 quarteirões e estava lá tranquilo. Então, assim, é um pouco isso da natureza meio que reclamar o lugar dela, né? Eu acho que isso é muito legal. A diminuição dos poluentes, né? Então, assim, o corona está atacando quem tem alergia respiratória, quem tem asma, essas coisas, mas a falta de poluição está dando uma aliviada. Então, o corona pega por um lado, mas ao mesmo tempo, de outro, a gente tem uma... Então, acho que a gente vai ter que pensar muito nisso. Eu li até um artigo muito legal que falava como se a gente estivesse num momento meio de sonho, como se fosse o sonho da vida da Greta, entendeu? Que a gente está vivendo isso agora. E aí, quando acabar, o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo no sonho da Greta ou a gente vai voltar a tudo que a gente fazia antes? Então, por aí. E a gente vê como o espaço é curto para você conseguir regular as coisas, né? Então, a gente está o quê aí? 15 dias em casa, 20 dias, a natureza já voltou, a poluição já diminuiu. Então, essa regulação precisa só de, né? Ainda dá, né? Essa é mais ou menos a mensagem. Mafê, o que você viu por aí, assim, nesses dias com relação à natureza, alguma imagem? Uma das imagens que mais me chamou a atenção foram os canais de Veneza, muito menos poluídos, né? E as falta de pessoas, enfim. Então, eu acho que me chamou a atenção. Mas daí, assim, isso é uma imagem. Eu acho que só de olhar pela janela já dá para notar. É muito marcante ver São Paulo, no meu caso, né? Acalmando, assim, você olha por momentos muito, né, intensos do dia e que de fato não tem movimento e não tem quase ninguém na rua. Consegue ver o céu, né? Impressionante. Que era uma poluição, tudo escuro. Você consegue olhar para o céu e falar: uau, eu vejo estrela. Eu moro na região da Paulista, eu vejo estrela, eu ouço passarinho. Eu nunca tinha visto estrela aqui. Passarinho, então, nem se fala. Isso é diferente. Mas eu acho que o princípio do seu artigo, Emerson, é incrível, porque no final eu acho que as pessoas estão se cuidando muito do vírus, né? E obviamente tem que acontecer, mas eu acho que não pode descuidar da cabeça, né? Assim, total. Porque eu acho que um ponto super importante, né, das pessoas, principalmente talvez as mais velhas, que estejam mais isoladas, ou enfim, né, eu acho que quem pode, e o que você falou é verdade, eu acho que tem condições e condições, então durante algum tempo a gente escapou para o interior, porque tá em contato com a natureza muda toda a vida, né, principalmente para quem tem filhos, né, manter os filhos dentro de casa e tudo mais. E em alguns momentos eu falava, puxa, será que é um risco para o coronavírus? Eu falei, mas é um bem para minha cabeça, eu estou precisando de fato. A gente tem que equalizar isso, né? Também acho. Bom, seguindo aqui, tem uma outra mudança aqui interessante aqui com a história da quarentena, né? O mercado de podcasts tem atraído cada vez mais ouvintes. Dados recentes mostram que o consumo de streaming cresceu durante o isolamento social. No dia 30 de março, o Spotify revelou novos hábitos de consumo de seus clientes nesse período de quarentena, e entre as mudanças citadas pela plataforma relacionada a podcasts estão a busca por assuntos sobre vírus, saúde e bem-estar e conteúdos para criança. O Spotify mostrou que as pessoas estão procurando formas de se informar de uma maneira mais confiável, de ter uma vida mais ativa e saudável durante o confinamento, inclusive na hora de cozinhar e de entreter e ensinar seus filhos enquanto realizam outras tarefas. Para o mercado, o podcast é um conteúdo de nicho altamente direcionado, onde as pessoas criam uma relação próxima, já que escolhem o que vão escutar de acordo com seus interesses. Isso contribui, inclusive, para um aumento no consumo dos internautas. Diversas empresas têm buscado cada vez mais anunciar seus produtos em programas de áudio, para atrair novos consumidores e também reforçar sua marca para os antigos. Tiago, por exemplo, o que você costumava ouvir de podcast e que talvez tenha mudado agora? Interferiu em você também no seu hábito de consumo de podcast? Cara, eu ouvia muito o Gabeiro e o Lauro Jardim, que eu adoro o podcast deles, eu escuto direto. Mas a gente fez aqui em casa meio que... A gente combinou de ver notícias só uma vez ao dia, porque senão você vai ficando exausto. Eu acho saudável isso. De loucura que acontece.
Então a gente tenta fazer isso, né? E a coisa da rotina, que é para deixar a cabeça, tem que ser, né? Mente sã e corpo são. Então a gente tem essa possibilidade. Tem uma salinha aqui que é a nossa academia, que eu malho em casa com o meu personal no FaceTime. Então, todo dia eu estou levando super a sério, porque é uma Você tá coisa que faz uma mantendo uma diferença rotina. absurda. Você consegue manter uma rotina, assim. Então, o horário que a gente vai ver também, geralmente é o Jornal Nacional, a gente para ali, todo mundo almoça antes, cedo, todo mundo janta junto. Tá tudo, assim, meio que organizado. Benjamin, quando dá 1 hora, ele entra no aplicativo da escola para começar a ver as matérias e ver quais são as atividades que ele tem que fazer no dia. E eu fico lá em cima de monitor. E ele está adorando, né? Que o papai é monitor. Lógico, exato. Lógico. E você, Mafé? Eu também mudei vários hábitos, assim, para mim tem sido interessante ver, o primeiro de fazer yoga em casa, eu nunca tinha baixado nenhum aplicativo e quase não acreditava, mas dado que não pode sair, eu acho que é isso, você tem que se movimentar, porque senão aquela energia de sagitariano enlouquece todos os cantos. Esse, acho que tem sido uma coisa interessante também, porque eu e o meu marido, nós somos péssimos na cozinha, péssimos, mas a gente tem um hábito de almoçar aos domingos a família toda junta. Então, o meu sogro cozinha muito bem, então ele tem feito aulas aos domingos para a família toda, então cada um cozinha na sua casa, mas a gente cozinha juntos. Obviamente, nosso, em geral, fica bem pior do que da média, mas é muito mais Mas a tentativa é super válida. Ou seja, o seu sogro entrou na onda da live. Ele entrou, total, não, e a gente está querendo quase vender ele, pôr ele no YouTube, então tá rolando, ele ainda não... O Felipe é o cara para falar de podcast, né, Felipe? Você já trabalha com isso há um tempão, o que você notou de diferença no consumo? Você acha que aumentou? Acho que assim, por coincidência, essa semana a gente colocou um episódio no Sistema Solar, e quem estiver ouvindo aí quiser procurar, a gente fez com o único brasileiro vivo sobrevivente de Auschwitz. Então, assim, é um programa muito histórico, mas onde a gente falou muito sobre sobrevivência. Então, o programa ele foi muito escutado, tem uma procura muito legal e tal, e tem sim uma repercussão muito clara aí, porque as pessoas estão na quarentena, estão em casa, estão com mais tempo para procurar realmente. Eu acho que o podcast, como você fala aí na matéria, ele é um conteúdo que traz conteúdo de verdade mesmo. Se você quer aprender, de repente, a cozinhar a ervilha, você vai ter um podcast que cozinha ervilhas, ele é muito específico, muito nichado, então ele é muito interessante e tem uma aprendizagem muito, muito legal. Então acho que isso alimenta. Agora, Emerson, não é só a parte de podcasts que está sendo alimentado, né? Pela quarentena, os streamings também estão indo muito bem, né, cara? É isso. A série La Casa de Papel da Netflix estreou sua 4ª temporada com 1/3 do mundo em casa de quarentena em meio à pandemia. A revista Exame já mostra um crescimento de 31% de streaming feitos em março, e com isso a situação já é bem propícia para... Aliás, já foi bem propícia para a chegada da 4ª temporada, da série, que atualmente é a produção de língua não inglesa de maior sucesso de todos os tempos no Netflix, e já registrou recordes na temporada passada. Foram 34 milhões de contas cadastradas que assistiram, e agora na 4ª temporada promete ter números ainda maiores. Vocês já assistiram essa temporada? Aliás, está todo mundo em casa assistindo tudo, né? Eu vi... A 4ª temporada, ela entrou de manhã, à noite já tinha gente dando spoiler do fim. Não tá fácil. Vocês assistiram? Ainda não consegui. Aqui em casa a gente ainda não começou La Casa de Papel, mas tá na lista. A gente começou a ver o Peaky Blinders, que a gente não tinha visto ainda. Animal, muito legal. Curtiu? É maneiro, né? Muito legal. Curtiu? Ô, Thiago, Caramba, demais. E deixa eu aproveitar, como é que você tá vendo aí essa questão do mercado, assim, né? Porque a gente fala assim, Casa de Papel se deu bem porque eles tinham o produto pronto, o produto estava na mão, então eles lançaram. Você tem um produto pronto agora, é uma maravilha, tá todo mundo em casa. Aliás, eu acho que o coronavírus é uma estratégia para o lançamento da Casa de Papel. Todo mundo em casa. Emerson e suas teorias da conspiração hoje tá... Super! Agora, Hoje Thiago, ele tá que tá hoje. Agora, Thiago, e quem não tinha esses conteúdos, como é que você tá vendo? Você também, né, está no ar, assim, né? A gente fica um pouco órfão, né? Porque a gente meio que trabalha para divertir os outros ou durante a diversão dos outros, né?
você fazer um espetáculo teatral, você nunca mais vai jantar. Só quando acabar a temporada que você vai conseguir jantar com alguém. Simples assim, né? Então, assim, quando interrompe dessa forma, dá uma mega frustração. Especificamente, a novela que eu estava fazendo estava um mega sucesso, mega audiência maneira. E aí meio que dá uma interrompida quando o pessoal começa a comprar as histórias, você começa a ter chip, aí começa a torcer pelo casal, e pum, dá aquela parada. Então, E o que você mais queria agora nesse momento era estar no ar, porque, né, seria um momento... Não, exatamente, isso seria fantástico, né? Tanto Claro. que você vê que eles trouxeram novelas bem bacanas aí para ficar no lugar, as novelas estão indo super bem de audiência, né? Verdade. Mas é isso, a gente vai sofrer direto, principalmente quanto mais artesanal, né? Quem faz teatro agora, cara, já era, entendeu? Eu ainda tenho a sorte de trabalhar na TV Globo, que os caras estão mantendo meu salário, não vão cortar. Agora, meu ô salário. Ti, você é uma dúvida. Vocês voltam com a novela ou acabou as novelas que pararam? Eu fiquei com essa dúvida, eu não consegui. Porque cada uma meio que teve uma história diferente. A única que realmente acabou, porque eles estavam bem adiantados, foi Malhação. Eles foram até o fim. E aí entrou agora Viva a Diferença, né, que já é uma reexibição. No nosso caso, no caso da novela das 9, a novela das 9 falou uma semana antes, está entrando, mas vai voltar. Eles pararam como fim de temporada, assim como a nossa também. Vamos dizer, segunda temporada, eles salve se puder, volta, sei lá, agosto, não dá para dizer agora. A gente não tem noção. Mas vai voltar na segunda temporada. E a novela das 6, na verdade, dentro dessa história, eles tiveram uma super jogada de mestre, porque estava bem adiantado também, acabou a novela numa boa, entrou a reexibição da novela que antecede a próxima novela das 6. Então, isso juntou, foi perfeito. Assim, você vai pegar o começo Caio e a sequência animal. Não, foi sensacional. Para quem vai assistir, vai assistir com mais afinco. Assim, então, muito legal. E você, Mafê, o que você está assistindo? O que você já assistiu? E o que está na sua lista? Olha, eu tenho uma coisa muito legal que está acontecendo. Primeiro que, assim, como mãe que trabalha em casa, que tem que fazer tudo com filhos e arrumar a casa e tal, a gente fica um pouco desesperada de tanta oferta e todo mundo vendo tudo e tanto curso que você vai falando, meu Deus, só eu não tô. Ansiedade. Exato, só eu não tô. Cadê? Só eu não tô, exatamente. Não é tanto tempo assim que sobra. Mas eu tô de alguma forma conseguindo ver, eu adoro coisas ligadas à realidade, ou fatos reais, ou documentários e tudo mais. Então, o que eu tô achando mais bacana disso tudo é poder, de fato, buscar, né, mais de forma aleatória, assim, abrir sem ter muita onda e sem ter muito preparo e achar coisas e me envolvendo com elas e tudo mais, fora, obviamente, todos os programas infantis e Frozen e tudo mais. Sim. Eu assisti... Isso aqui tá na maratona do Harry Potter. É uma boa maratona. Eu terminei de assistir aí a Walking Dead, que eu acho que eu estava no final da 8ª, assisti a 9ª e a 10ª, assisti Ozark, assisti a 3ª temporada de Ozark e a 4ª de La Casa de Papel. Antes de fechar aqui, eu queria só passar registrar aqui a presença de algumas pessoas aqui no Facebook. A Letícia Sete está falando, Thiago lindo, sou seu fã demais. Cidinha Santos também. Beijo, Letícia, beijo, Cidinha. Jairo Anderson está mandando um beijo para você, Mafê, um abraço para você. E não é pro Thiago? Thiago, Também. O Hernande Lins mandou boa noite, um Deus abençoe para todo mundo. O Errei está assistindo a gente também. Fábio Pinheiro e o Roberto Férez te pergunta, Thiago, qual cidade no Alabama que você morou? Vernon, uma cidade de 2.000 habitantes. Ele provavelmente nunca ouviu falar. É um condomínio aqui de São Paulo. Fechado. É um condomínio, é isso, exatamente. Cheguei lá, cidade de 2.247 habitantes, naquela época era isso. Olha, eu queria só, aproveitando que a gente indicou muita coisa, aí tem um documentário real também, A Máfia dos Tigres. Eu assisti. É muito legal, muito legal. Eu assisti semana passada. Manhunt. Vale a pena. Vale muito a pena sobre uma caçada real americana a um cara que colocava explosivos durante 17 anos. Foi a maior caçada da FBI da história.
Eu acho que eu vi esse, eu acho que eu vi. A história era a história do Anna Bomber, alguma coisa assim? Exatamente. É uma temporada, né? Não, é porque tem 2 ângulos. Tem a história contada dele, o que aconteceu com ele, e tem a história contada pelo cara do FBI que buscou ele, né? Assim, a leitura de perfil dele, eu achei fantástico, porque o cara que descobriu quem era um cara de linguística. Isso. Numa época lá atrás que ainda não existia. Exato, e a grande guerra dele era implementar esse método, né, que as pessoas no meio não acreditavam. Não, e ninguém acreditava, porque ele falava muito de determinar da onde a pessoa qual é a idade que a pessoa tinha através da forma que ela escrevia, porque ele escrevia cartas. E ninguém acreditava no FBI nessa altura, né? Enfim, e foram 17 anos de caçada e o cara que descobriu, eu achei incrível, foi um que eu não consegui parar e eu fui vendo um atrás do outro. E você vê, isso aí é quase algoritmos, né? Porque você pega as palavras que a pessoa mais repete, vai pegando, vai filtrando cidades, lugares, e você chega até uma, né? Enfim. Expressões e tudo mais, é isso mesmo. Exato. Nath, aproveitando aqui, tô quebrando os paradigmas hoje, mas é que a gente tem tanto pouco tempo, queria colocar a dica cultural da Nath aqui dentro do programa na rádio. Você continua assistindo a gente também no Facebook, daqui a pouco a gente continua também com a timeline de Emerson Souza. Nath Rodrigues, sua dica cultural em tempos de quarentena, como é que estamos? Além de eu ter visto esse documentário que você citou, mas hoje a minha dica é O Poço, que é uma produção espanhola, um filme que está na Netflix, que relata a vida de detentos que ficam enclausurados em andares diferentes, e eles são alimentados através de uma plataforma que vai descendo os andares. Então, quem está acima se alimenta muito melhor do que quem está na última plataforma. É um filme que tem muito a ver com os dias atuais, com o que está acontecendo hoje em dia, né? Fala muito sobre essa diferença da desigualdade social, da fome, enfim, é muito interessante porque tem muito a ver com o que a gente está passando hoje em dia. E uma coisa curiosa é que esse filme era um espetáculo, ele não era um filme. Ele era um texto teatral e que nunca foi encenado, e o diretor leu e aí transformou e durou acho que uns 2, 3 anos para ser roteirizado para o filme. E hoje em dia é o maior sucesso da Netflix também, fora La Casa de Papel, é O Poço. A galera da Netflix gosta de coisas que mexem com a cabeça, com isso tudo, assim, quanto mais tiver essa pegada. E assim, é um filme muito interessante, porque ele vai mostrando mesmo essa plataforma que vai descendo na vertical, os andares. Então, é a diferença de desigualdade mesmo, né? Todo mundo poderia estar se alimentando muito bem se as pessoas não fossem tão egoístas, né? E aí mostra o egoísmo da pessoa. Muitas pessoas pensam no outro que está abaixo e outras não, vão comendo desesperadamente, sem deixar nada. Vai dar spoiler mesmo, Nath? É isso mesmo? Se quiser, a gente fala o fim. Então vamos parar por aqui. Então fala o fim. Não sei falar o fim. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Assistam. A gente fala muito de séries aqui, né, do audiovisual, vamos falar um pouquinho de música também. Mafê, você é uma grande fã de The Killers, certo? Muito bom. É bom, todos somos, né? Todos somos, que super banda, né? Me conta um pouquinho aí sua relação com eles, assim. Então, na realidade, eu contei para a equipe toda que eu era bastante eclética de verdade, né? Assim, eu acho que cada vez mais, acho que também quando tem filhos, né, e tudo mais, eu acho que eu ouço de absolutamente tudo, e eu não sei porque eu acho que meu marido andou ouvindo e ficou mais marcante nesse período The Killers. Eu vejo as músicas e bandas e coisas muito marcadas em períodos da vida, né? Assim, tem algumas coisas que elas funcionam quase um trigger, e que, sei lá, ele pôs uma música que me marcou e eu fiquei ouvindo meio em repeat. Então eu acho que é menos uma relação minha com The Killers pra vida, mas The Killers tá marcando minha vida agora. Vai saber. Perfeito, nossa, leitura perfeita. Eu acho que música é momento, né, Thiago? Como é que você...
Eu acho que é isso. A gente é transportado imediatamente, né? Tem música que te lembra um período específico, você até sente o que você sentia naquela época, assim. Verdade. E a música, eu acho que é o veículo perfeito para esse tipo de coisa. Te transporta imediatamente. E é muito engraçado, porque vocês já testaram isso. Quando eu fui aprender inglês adolescente, mas eu cantava as músicas que a gente ouvia no rádio. A gente ouvia muita música gringa. Hoje em dia, quando bate essa música daquela época eu canto, e eu consigo entender o inglês que hoje eu consigo entender, cantando errado. Enfim, desculpa, é só uma informação que eu achei interessante. Maravilha, mas porque algo te lembrou, porque música é despertar emoções mesmo e caixinhas guardadas. Vamos ver então qual caixinha que a gente vai abrir aqui agora na memória de cada um com The Killers. Rodrigo Branco, o que a gente separou de The Killers por aí? Manda ver. Uma bela canção aqui, um sucesso deles chamado Runaways. Olha. Olha. Muito bem. Muito, muito. Agora que a gente está aqui no Facebook sozinho, eu vou soltar um vídeo. Não está falando de música, vamos soltar um vídeo do Thiago cantando no Rock in Rio. Depois ele explica pra gente a emoção de se apresentar no Rock in Rio. Tem que falar também da participação. Quem é que participa dessa música Recomeço? Pois é, cara. É icônico vocês, isso. O cara é sócio do programa, André Kisser. É icônico. Construiu no solo de guitarra. Sensacional. Um solo absurdo. É foda. É isso, vamos ouvir então. Vamos assistir então esse vídeo essa participação do Thiago lá no Rock in Rio. Show. Fala, Rock in Rio! E aí, pessoal? Vamos nessa! Eu começo como o sol da manhã só pra te libertar. Eu tenho de tudo aquilo que nos vale, eu quero te afastar dessa gente preto e branco que nos segue e tenta convencer que no mundo os sonhos não são importantes, que o bom é ter poder. Eu quero a força de vulcão alado pra me impulsionar, me jogar e atirar pra bem longe daqui, em cima desse mar de hipocrisia, em uma ilha onde eu possa respirar. Acima dos muros, por cima das raças, acima das crenças, só compreensão. Um lugar onde eu possa pensar sobre a gente, realizar. Um lugar onde eu possa sonhar e te amar. Nesse mundo a distância não estará pra pôr os nossos pés no chão. E nossas ideias serão ouvidas e entendidas sem sermões. Um paraíso onde não haja diferença entre dinheiro e atenção. E os heróis de nossos filhos só morrerão de overdose de paixão. Eu quero a força de um vulcão alado pra me impulsionar, me jogar e atirar pra bem longe daqui, em cima desse mar de hipocrisia, em uma ilha onde eu possa respirar. É isso aí, gente. Vocês viram aí o Thiago arrebentando lá no Rock in Rio. A gente vai ter pouco tempo para falar aqui no rádio, mas daqui a pouquinho a gente continua no Facebook e aí o Thiago discorre um pouco melhor dessa experiência de tocar para um público tão pequeno, né? Ô Emerson, para o rádio a gente vai voltar ainda, hein? Tá bom? Está voltando agora em 20 segundos. Tá bom. E aí a gente comenta lá no rádio. Certo, Felipe? Thiago? Certíssimo. Eu vou jogar a vinheta e chamo o Felipe. Ok. Tá ótimo. É isso aí, ao vivo, né? Essa emoção.
Runaways, essa é daquelas que vira clássico, né? Maravilhoso, né? Brandon Flowers, que banda, Com que The momento. Killers, Felipe Solari. Muito bem, estamos de volta. Brandon Flowers, que banda, que momento. Emerson Souza, na correria aqui, vamos dando os nossos agradecimentos de hoje, certo? É isso. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aí na Kiss FM. Agradeço a Lab 3, que possibilita a gente estar no ar toda semana, o Marcinho, o Pedrinho. Quero parabenizar todos os jornalistas. Dia 7 foi o dia do jornalista. Parabéns a todos nós. Batalhamos. Parabéns Fazer a essa todos. conexão com todo mundo. É isso. E a gente continua. Instagram, Boa. Facebook, YouTube. É isso aí, então fica ligado, tá? Porque se você quiser continuar ouvindo a nossa conversa, tem mais meia hora aí, uns 40 minutos ainda de conversa. Mafel Albuquerque, aqui diretora de marketing global das Havaianas, e Thiago Fragoso, ator e cantor. Pessoal, obrigado, a gente vai continuar ali na live. Agradeço aos nossos convidados. Um tchau, convidado. Uma palavra, convidados. Definindo esse momento nosso aqui. Recomeço. Muita calma nessa hora. Nath, você, Nath. Recomeço, gente. Recomeço, muito bem, muito bem. Nath, obrigado, viu? Um beijo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Se cuidem. Obrigado, Lab 3. Obrigado a todos. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, Tchau. equipe do Reclame também, hein? É isso. Nós. Valeu, gente. Fechou. Bora. Bom, aí Agora agora a vamos gente... falar desse caso histórico do Thiago no Rock É in Rio, isso. com a participação de um cara tão foda do rock and roll, criando com ele Cara. essa música, né? Como é que foi isso? Cara, foi um negócio incrível, assim, que quando eu fiz o Popstar, eu já estava muito tempo sem mexer muito com música, né? Eu tive uma banda, aí depois já não tive mais banda, e aí eu Você gravei tocou um música pra tempão com filme. essa banda que você teve, né? Eu lembro que Foram 5 eu cheguei anos, aí a alguns shows, muitos anos verdade. atrás. Com certeza, eu lembro, é verdade. E aí acontece que eu fiquei um pouco afastado de fazer musical, eu gravava música para filme, o High School Musical 2, eu fiz uma música gravei uma versão em português, teve novela, minissérie que eu fiz música também e tal. Só que o Popstar meio que pegou de um jeito assim diferente, sabe? E aquele todo dia, todo domingo, poder ir lá cantar as canções que eu escolhi cantar foi uma coisa que me pegou de uma forma muito emotiva, assim. Aí eu resolvi meio que eu já tinha idade suficiente para entrar em qualquer tipo de projeto pessoal, porque, beleza, a gente tem uma hora que a gente tem que se dar esse tipo de espaço, né? Então, eu fiquei, foi ao longo de um ano que eu gravei esse disco, fazendo a maior parte das coisas sozinho, assim, na raça mesmo. Foi produzido pelo André Moraes, e eu desde o início falei para ele, ó, eu quero um solo do André Kisser em Recomeço. E aí ele falou, deixa comigo. Aí eu tava achando que ele tava só de linguarudo, não ia rolar. Eu ficava, cadê? Eu quero escutar. E aí aconteceu e ele fez um solo espetacular, absurdo, espetacular. E o muito doido dessa história foi quando eu estava no meio quando eu estava gravando o disco, eu recebi uma ligação, não atendo o número que eu não conheço, mas eu atendi dessa vez, e era a Marisa Menezes, que é a diretora artística do festival, me convidando para fazer um show. E aí, agora, o jeito que isso chegou nela foi muito louco. Ela viu o Popstar e aí ela pensou, pô, esse cara ia ser legal aqui, e as músicas que ele escolheu tem a ver, ele tocou muita gente que foi ao Rock in Rio, eu acho que seria legal. Então ela foi falar com o Medina. E chegou com o Medina e falou, olha isso aqui. Mostrou uma entrevista que eu gravei para o G-Show, no Rock in Rio anterior. E eu fazia uma piadinha. A Lady Gaga não ia, mas tocar, ela cancelou o show e falava, gente, olha só, eu não posso falar ainda, mas eu já vou dar aqui para vocês aqui, eu vou substituir a Lady Gaga, tá? Então, assim, fazia uma brincadeira e ele achou super espirituoso. Falou, que ótimo, eu adoro esse cara, ele fez aquele personagem que eu gosto. Ela falou, então olha aqui ele nesse programa. Aí ela mostrou o Popstar. Aí a Medina falou, legal, pode contratar. Então ela me ligou, assim, foi uma completamente, ao mesmo tempo que eu estava finalizando o meu disco, ela me chamou para fazer esse show. E foi espetacular, assim, foi um negócio, assim, toca para 20 mil pessoas, que era logo antes do início do Palco Mundo, então o público ainda estava muito dividido, o pessoal ainda não estava todo mundo na frente do Palco Mundo, e foi uma energia espetacular, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já pude participar. Ai, que legal. Que Rock in massa. Rio é animal, né? E você, Mafê, canta, dança, toca algum instrumento? Eu viajo e tenho... E a Mafê viaja muito. Sim, normal. Tenho perfil de viagem que eu adoro. Eu sou mãe, que dá bastante trabalho. Sim. E já tá bom, mas de resto, assim, eu sou... E você cria histórias, né? Você é uma contadora de histórias na sua profissão. Sim, claro. Verdade.
Exatamente. E Mafê, me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Havaianas, assim, essa conexão, né, que a marca tem com o Brasil e tudo mais, assim, das origens, Havaianas Alpargatas, explica pra gente, assim, vamos falar um pouquinho disso. A gente estava conversando antes de começar juntos, falando de que como é interessante a Havaianas ter sido parte da cesta básica, né? E para mim isso é um dos maiores, né, assim, ícones da marca, né? Eu acho que a marca é uma marca que ganhou o coração do brasileiro, tem uma ligação gigante com o Brasil, mas que daí, ao mesmo tempo, foi conquistando o resto do mundo. E essa é a parte que eu acho, né, super linda da história da marca. Tem uma passagem da marca que eu acho que é muito legal citar, que é o seguinte: em 1940, a empresa foi mudando de nome, a Alpargatas do Brasil, a Alpargatas Company e tal. Ela, 3 anos antes de ser uma legislação obrigando a conceder o abono dos sábados, domingos e feriados, abono de Natal, ela já tinha concedido esse benefício aos funcionários, que é uma coisa bem legal. 3 anos antes, só foi surgir em 1943 com Getúlio Vargas, né? CLT antes. Então, isso é uma coisa bacana que eu acho legal citar, né? É muito bacana. Não, e a empresa mesmo tem muitas histórias. Por exemplo, ela é das maiores empresas, na verdade, já foi a primeira empresa listada na Bolsa Brasileira, né? Então, assim, tem alguns fatos muito, muito interessantes, relevantes. Nem eu mesmo também não sabia grande parte deles. E daí, quando eu fui entrando, eu fui me apaixonando, assim, porque, na verdade, eu acho que a gente conhece muito a marca, né, como um ícone mesmo, muito do espírito, né, do Brasil e ainda mais do espírito carioca, mas é uma empresa fantástica, assim, e cheia de histórias relevantes e ligada ao Brasil de uma forma muito diferente. A primeira calça jeans do Brasil foi com Brincoringa, que era da Alpargatas também. Tem uma história muito interessante com o Brasil, Alpargatas, né? Não, uma história muito interessante, uma ligação muito interessante. Já começa que ela foi fundada por um escocês com o financiamento, com a parceria de uma empresa inglesa aqui no Brasil. Mas por que o Brasil? Né? Não, então, é muito maluco, né? Porque a história acontecer aqui e toda a transformação que a marca vem tendo, né, ao longo dos anos e até mesmo de toda a parte de board, né, dos controladores e tudo mais, mas permanecer ainda assim muito conectada com o Brasil, né, num vínculo brasileiro, mudando produtos e tudo mais, subindo e descendo. Para mim, um dos maiores símbolos da Alpargatas é o Instituto Alpargatas, assim, quando eu soube do trabalho, na verdade, no trabalho nas áreas onde a gente tem fábrica, são 3 estados no Nordeste do país, e o trabalho é assim sensacional há 16 anos, né? Assim, de educar pessoas. Então, ela é um trabalho de dar aula para as pessoas educarem as crianças de lá. É fantástico, assim, é impressionante o trabalho comunitário, a visão de comunidade, né, da marca que já era nessa época. E ela também como peça, né? Assim, ou seja, a Havaianas como peça mesmo, esse design, né? A bandeirinha do Brasil ali, como foi realmente conquistando o mundo e também muito naquela lógica do se você viaja, quem nunca viajou e botou umas Havaianas na mala para dar de presente para a galera lá fora? Eu acho que é clássico isso. Talvez o boca a boca antes era até mais fácil, porque antes ela era mais, né? Um preço mais popular, assim. Que, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas a Havaianas é inspirada, ela é original, né? Como é hoje, é original, mas ela é inspirada naqueles chinelos japoneses que se chamam Zori. Na verdade, tem gente que fala Zori, tem pessoas que falam Zori, que é aquele que é de palha, né? Assim, a inspiração é o Japão, vem de uma inspiração muito daí, né? Num ano que o Japão está muito em alta, apesar das Olimpíadas, né, terem sido postergadas, mas a inspiração é muito legal, mas como ela é hoje, né? Feita da forma que ela é super original, então é muito interessante. E são 36 anos Havaianas, né? E 62, exatamente, 1962. Ô Emerson, e nossa timeline? O que mais que a gente tem por aí assim, como tema? Eu queria falar um pouquinho da pandemia das lives, né? Sabe que a gente vai falar disso no momento? Não, vamos falar. Eu queria só fechar o seguinte: a gente já citou no programa há algum tempo que tinha uma plataforma que estava para surgir aqui no Brasil, para ser lançada no Brasil, que é a Quibi, que vem de Quick Bites,
que é uma plataforma de gente grande. Ela é fundada encabeçada pelo Jeffrey Katzenberg, que é o ex-presidente da Disney e fundador da DreamWorks Animation, e graças à sua conexão na história da música e entretenimento, construiu um portfólio impressionante de produções para lançar essa plataforma. Tem Steven Spielberg, Sami Rami, Guilherme Del Toro, Jennifer Lopez, são várias pessoas criando séries, conteúdos de mais ou menos 10 minutos, que são conteúdos para você ver enquanto você está no banheiro, enquanto você está no almoço, e são séries fodas, séries bacanas. É uma história que já estava rolando lá fora, só que ela foi lançada agora, uma semana aqui no Brasil, sem nenhum alarde de marketing nem nada, mas já está funcionando. Ela vai ser cara aqui no Brasil, ela vai chegar a R$36 aqui, longe dos $8 lá dos Estados Unidos, e ainda está numa fase de teste, porque ainda não está legendado para português, é só espanhol e inglês, mas esses 3 primeiros meses são gratuitos, dá para você experimentar um pouquinho, entender como é que funciona essa plataforma. Mas eu acho que vai mudar um pouquinho a maneira como a gente consome esse conteúdo, porque não é o TikTok curtinho, mas também não é a Globoplay, a Amazon Prime, Netflix com 60 e tudo mais, né? E eu acho que isso conversa também porque isso aí são serviços, muitas empresas estão entendendo como disponibilizar o seu conteúdo em tempos de quarentena. Alguns também, continuam cobrando, outros já não cobram mais. Até vou fazer o link com as lives, assim, as lives do Instagram, elas entram nesse vácuo aí, né? Ou seja, as pessoas estão em casa, Agora, o que já começa a acontecer, além da inflação de lives ali a todo momento e tal, já a gente procurar uma curadoria de conteúdo, porque senão a gente vê horas de lives e não viu nada também, assim, né? E fora que cria uma ansiedade brutal de que, preciso fazer, tá todo mundo malhando, tá todo mundo aprendendo a cozinhar, e tá todo mundo falando inglês, francês, eu preciso fazer tudo isso. Senão vai acabar essa quarentena, eu vou estar burra, eu vou estar gorda, você começa a entrar numa paranoia, né? Não, gente, olha, a galera tá malhando, as próprias lives estão malhando as pessoas, né? Ô, Thiago, você tá fazendo live também? Você foi mordido pelo mosquito da live? Eu não, ainda não fiz nenhuma live. Eu tô com medo de começar a fazer. Fiz como estamos fazendo agora. Vai aqui comigo e tal, mas eu não fiz do meu conteúdo. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de timidez com a live. Eu sou um pouco tímido. Mas eu tô tentando assim, Estou tentando botar música online, então estou fazendo isso, assim, também tentando adaptar para poder trazer alguma coisa legal para o pessoal ficar em casa. Né? Mas o que acontece comigo, não sei se isso acontece com vocês também, que tem tanta coisa para fazer. Eu falo, nossa, eu tenho muito tempo para fazer muita coisa, eu posso fazer 1000 coisas, e aí tem uma que eu não faço nada. Eu malho e falo... Porque é tanto tempo que você deixa para amanhã. Não, tipo isso, assim, você fala, gente, eu não fiz nada, não fiz absolutamente... Acho que também tem uma hora que você tem que falar, deixa um tempo de ócio também. Não, pra gente não entrar numa loucura. E não faz mal, é saudável. Não, vou virar outra pessoa agora, não. Eu só consigo. Eu também estou treinando regradinho, todo dia faço uns treinos. Eu já treinava em casa de vez em quando, por causa dos horários meio loucos, então, se eu não consigo ir na academia, eu treino em casa. Então, aqui eu estou treinando. Mas eu não estou conseguindo fazer tudo que eu gostaria, eu não estou conseguindo ler os livros que eu gostaria, eu não estou conseguindo ver a série. Tá tudo certo, gente. E você, Mafê, como é que tá por aí? Como é que estão as lives? Assiste, faz? Como é que tá? Não, certamente faz, não faz. Não fez nenhuma live? Não acredito. A minha live, mas eu tô também que nem a Nath, assim, ansiosa de muita coisa acontecendo, e eu acho que essa curadoria que você falou é importante, porque senão você entra numa ansiedade de querer estar perto de tudo, querendo ver tudo, e você sente que você não fez nada, né? Mas eu acho que o princípio principal, e o que eu tô achando mais bacana nessa história toda, é as pessoas estarem se adaptando, né? Então, você buscar coisas novas, tipo as lives, ou mesmo a gente tem feito brindes ou happy hours virtuais, é uma forma de os amigos. Aniversários virtuais. Aniversários e comemorações, né? Gente, eu tô morrendo de medo. Você imagina que a quarentena está acontecendo nesse momento sobre o Sol, sobre o signo solar de Áries. Mas essa galera tá toda comemorando o aniversário em casa. Imagina quando sair.
Essa galera é difícil, imagina quando esse pessoal sair para tirar o atraso. Eles vão escorregar numa live. Com certeza. Mas um dos mercados que tirou proveito muito das lives essa semana, esquentou muito. Musical, né? É o meio musical, né? O pessoal começou a fazer show e tal. E a gente é cobaia, a gente é prova viva de tudo isso aqui que está acontecendo. E aí já começou a ter as bandas, porque teve uma live que teve uma imagem do backstage, tinha uma equipe gigante, uma produção gigante, todo mundo aglomerado. E agora já tem as bandas que estão indo na contramão da live, falando para os seus fãs assim, olha, por respeito a vocês e ao Corona e tudo mais, a gente não vai fazer uma live com show, porque o show tem... Então, né, você já tem até já a antítese do que está rolando, tudo acontece muito rápido nessa nossa... Pô, qual foi a live que teve na semana passada? Uma dupla sertaneja? Jorge Mateus. O que foi aquilo? Eu escorreguei na cozinha e fiquei nessa live. Eu entrei 2 minutos, eu não consegui ficar muito mais tempo, porque eu tava tocando uma música de Goiânia, assim, eu não me identifiquei. Mas eu entrei porque, assim, gente, quase falava disso. Não, é uma super produção. Não, e uma super produção, e com cortes. Bem filmado e cortava para lateral e para frente. No caso que eu falei caseiro. Era óbvio que não era caseiro. A maior live, com a maior audiência da história do YouTube. A live dos caras. Bateu Beyoncé, bateu não sei quem. Eu falei, caraca, eu vou ter que... Fiquei 2 minutos, eu falei, deixa eu ver qual que é esse negócio aí. No caso, eu fiquei assistindo... No caso, a live que deu toda a discussão foi exatamente essa, porque para se fazer toda essa estrutura que você está falando, Nath, era preciso uma equipe enorme. Sim, e eu fiquei assistindo assim, por causa da estrutura, tinha até garçom. Eu fiz, gente... Então, mas aí é um debate. Né? Aí, tipo assim, e você está fazendo tudo isso para as pessoas que têm que ficar em casa, mas você está tirando pessoas de casa, enfim. Então, assim, tem... Aí já tem até um link, né? Porque entre uma das... Aí tem todas as teorias e brincadeiras, que, aliás, brasileiro é especialista em meme, né? Aí o pessoal dizia, não, quem vai dominar os mundos são os gays, mas não. Aí depois dessa live o pessoal chegou à conclusão que quem vai dominar são os cornos, porque aquela música era efetivamente para corno. Mas a gente falou de gay, eu já emendo, Thiago, para você falar dessa passagem da tua carreira, né, marcante, que foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira. Como é que foi essa história? Repercute até hoje, você fala muito sobre isso, teve que beijar muito para explicar isso? Cara, até hoje eu falo. Desculpa, não. Não, mas realmente me perguntam e vão perguntar para sempre. Eu acho ótimo o trabalho que eu tenho, super orgulho assim, de ter feito. Sim, emblemático, né? Eu sempre tinha tido a vontade de fazer. Há muito tempo que eu queria fazer um personagem que fosse gay. Há muito tempo eu queria fazer, tinha aquele sonho, assim, pô, eu tenho uma forma de approach, assim, que eu quero fazer e tal. E aí, quando eu fui convidado, eu falei, cara, é isso, eu vou fazer esse cara. O que eu queria fazer? Eu queria fazer um cara que fosse todo o coração. Era a minha ideia que eu queria, era tirar completamente a discussão da parte comportamental e levar a discussão para a parte do caráter. Eu queria fazer um cara que fosse, assim, encantador, que amasse as pessoas, que sofresse com o sofrimento dos outros. Que ser gay fosse um detalhe. Tipo assim, eu quero ficar gay, eu quero que esse cara seja meu amigo, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com a vida particular dele. E acabou que deu muito certo, né? Ainda surgiu a história do par romântico de Félix e Nilton, que não estava previsto na sinopse. O Valcir viu a gente em cena, uma hora que a primeira vez que a gente se vê, um meio que fala mal com o outro e tal, troca mais farpas, ele achou legal, falou, opa, acho que tem alguma coisa aí. Que legal. E aí começou a desenvolver essa história. E Carneirinho. Carneirinho. Não, é que eu acho muito legal que foi uma coisa absolutamente construída. Então, a gente estava com muita preocupação em manter, assim, no cerne dos personagens, né? Você vê essas duas pessoas, como que elas se aproximam, como que começa a rolar o interesse, mas sem necessariamente sexualizar, porque a gente não queria também afastar ninguém. A gente queria levar isso para as pessoas. E se a gente conseguisse, a gente tinha a esperança de que a gente conseguiria fazer o beijo no final. Então foi acontecendo, o público foi gostando, tem muitos casos assim, de pessoas que queriam conversar com a mãe, dizer que era gay e não tinha vergonha, e aí usava a novela como, olha, mãe, você não gosta desse cara, você não vê todo dia, você não acha ele muito legal? Então, preciso falar uma coisa para a senhora. Foi isso aconteceu muito, sim, aconteceu demais. E aí no último dia, a gente tinha feito a gravação do beijo, né, da cena do beijo, foram 4 versões diferentes que a gente gravou. Ele falou, uma tem que entrar, não é possível. E até a hora da exibição, a gente ainda estava meio sem saber se ia entrar ou não, se ia ser cortado.
E na hora foi uma loucura, cara. Foi fogos, as pessoas gritavam. Onde você estava? Onde você estava assistindo esse Eu estava episódio? assistindo com um elenco numa churrascaria enorme, assim, eu fiquei impressionado com a reação de todo mundo. E aí depois, no dia seguinte, eu já peguei um avião, saí, fui por 45 dias nos Estados Unidos, fui para Nova York, depois fui para Los Angeles, enfim, a gente foi descansar, que eu estava já no batida de trabalho há 2, 3 anos sem férias. E no final, quando eu estava acabando as minhas férias, ele falou, Tiago, agora o que está aqui? Ainda dava capa de jornal com um colunista falando sobre os efeitos. Aí, pô, 2 meses depois saiu uma matéria na BBC falando assim, foi um negócio que reverberou tanto que até enganou um pouquinho a gente. A gente achou que o Brasil fosse menos conservador do que efetivamente é. E a gente viu que não foi isso. Era um fenômeno daqueles 2 personagens. Porque logo depois teve uma novela com a Fernanda Montenegro com a Natália Timber, que elas davam um beijo no primeiro capítulo, e foi uma loucura de explosão conservadora com aquele momento, com aquele beijo, e a gente ficou muito impressionado. Falei, gente, mas o Brasil não tinha passado disso? Não tinha passado. Foi uma coisa muito específica daqueles personagens. E como é que você vê o Brasil hoje? Tem o Brasil nesse momento do primeiro beijo, do primeiro beijo gay, e o Brasil hoje? O que você vê de diferença mais marcante? O que me deixou muito chateado é que a gente vê uma hostilidade crescente com relação à classe artística, que é uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Porque todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, a gente faz em doação ao público, né? Que a gente faz isso por causa dos outros, que é atingir aquela pessoa, a gente quer emocionar aquela pessoa, quer divertir aquela pessoa, entender aquela pessoa. Eu acho que o artista, quando ele perde essa conexão, ele perde o fundamental. Então, essa coisa meio que tem essa ideia de que o ator é sanguessuga, né? O artista é sanguessuga, de que a mamata é isso, foi alimentado. Tem toda uma estrutura que foi pintada aí que, na verdade, não faz o menor sentido. A cultura é uma área extremamente importante, entrega a gente pra caramba, gera muito dividendo para o governo, impostos, entendeu? Todo mundo paga imposto pra caramba. Então, eu acho isso é uma coisa que hoje em dia eu vejo que esse ódio sistematizado, eu acho que é muito triste. Assim, sabe? E o pior é que o cara que está criticando o artista, muitas vezes... Hoje está consumindo, desculpa. Enquanto está criticando no Twitter, está assistindo algo no Netflix. Então, assim, é uma loucura, né? Então, assim... E se você for nessa, também entra numa onda muito louca. Você fala, peraí, mas então... mas o cara não vê nada, não vê novela, ele só vê coisa gringa. Entendi. Então, na gringa você respeita. Não importa, é arte. Vamos cuspir no brasileiro, é isso, né? Exatamente. É uma coisa muito louca isso. Falar em quem critica, vamos só dar um alô para todo mundo no Instagram que está mandando um beijo, um abraço. Malu Lopes, beijo. Maristela Araújo, Universo Fragoso, está todo mundo falando que acompanhou a novela, que foi importante. Nossa, então, boa. Um beijo. Todo mundo pedindo, manda um beijo pro Instagram também, tá lá, demais, né? Beijo pra todo mundo aí no Instagram. Agora, pessoal, o tempo vai passando, o coronavírus, as notícias, e esqueceram o Ronaldinho Gaúcho. Que tá lá, que tá preso e que puta, passou o aniversário de 40 anos ali e tal. Por que eu falo sobre isso? Eu queria trazer aqui um pouquinho com a Mafê. Mafê, ninguém esperava isso do Ronaldinho Gaúcho, assim, né? Pegou todo mundo de surpresa e tal, e o Ronaldinho tem aí um monte de contratos que já começam a ser debatidos e tal, né? Qual a responsabilidade? A Havaianas, icônica por comerciais, né? E sempre com celebridades. Com celebridades e com escolhas sempre muito precisas, celebridades que estão dando o que falar no momento e tal. Qual a responsabilidade de uma empresa quando vai escolher alguém em tempos que as pessoas se envolvem nas paradas, né, com a rede social e tudo? Não, eu acho que a primeira coisa, ouvindo o Thiago, é interessante fazer o paralelo, porque no final é próximo, absolutamente diferente de nossos trabalhos, mas é próximo, porque ele tem a chance de viver coisas, né, e mostrar para pessoas coisas que são muitas quebras, né? Muitas vezes quebras e que, pô, eu tenho certeza que ele vai levar isso para a vida, né? E vai poder contar para todo mundo, assim. Eu acho que quando você tem marcas tão bacanas na mão, né? Assim, para poder trabalhar, eu acho que o princípio é também poder mudar a vida das pessoas e deixar claro, né? Que aquela marca veio do mesmo jeito que tem que ter uma essência. A marca também tem que ter essência, tem que ser verdadeira ela, né? Tem que se manter e tal. Sobre celebridade, eu acho que são
ultra importantes, mas eu acho que o principal e o mais legal de tudo é que o marketing mudou muito, e eu acho que o mundo está vivendo uma coisa interessante nesse sentido com as marcas, que é uma relação de proximidade, quase como se a marca fosse muito próximo do que deve estar vivendo com atores, né, atrizes e tudo mais, com o artista. Porque você se sente muito perto dele, né? Assim, quase como se, Thiago, eu acho que você não foi bem nessa cena, ou eu acho que você foi, né? Então, as pessoas se sentem muito parte. E a mesma coisa acontece com as marcas, assim, é muito impressionante. E isso, para mim... eu digo isso para determinar que eu vejo que as pessoas entendem que se as marcas estão sendo genuínas, estão fazendo de verdade, tem uma boa intenção por trás, e ainda que elas escorreguem, as pessoas estão dispostas a ouvir, entender, perdoar mais e tudo mais, né? Então, quase como uma pessoa mesmo, né, de fato, né? Quando você tem uma intenção de verdade proposta, ela está mais aberta. Então, assim, acho que sim tem uma responsabilidade na hora de contratar um artista ou alguém que represente a sua marca, né, de endosso, porque no final você está pondo a sua marca na boca daquela pessoa, né? Então existe sim a responsabilidade, mas em contrapartida eu acho que também existe o princípio de repente, assim, olha, eu esperava dessa pessoa isso, e talvez ela também não tenha esses valores, então a gente está tirando. Como aconteceram já com muitos, né? Com muitos atletas, artistas, atores e tudo mais. Então, eu sinto um pouco dessa good vibe, né? Assim, essa boa vibração das pessoas e entender que as marcas também erram. Claro. Meio quase sendo humanas. Né? Humanizando mesmo, né? Felipe, deixa eu aproveitar que você falou das marcas e das personalidades das marcas, e a gente separou um vídeo aqui, um vídeo curto, para mostrar 3 marcas bacanas do portfólio da Alpargatas para a gente citar na volta. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Essa daqui também. Amor, é só um fim de semana na casa da minha mãe. Precisa de tantas havaianas. É lógico, a nova coleção. Ó, essa aqui de zebrinha pra combinar com o meu vestido. Rasteirinha dourada pra eu poder sair à noite. Essa daqui linda de praia, olha, pra combinar com o meu shortinho. Aliás, se minha mãe tiver com esse shortinho, é capaz dela cair dura no chão. Ah, é? Então eu vou levar essa preta também. Pra quê? Ué, eu não posso de havaianas coloridas no velório da minha sogra, né? Chegou a nova coleção de havaianas. Quando decidi correr um Ironman, alguns falaram que era loucura. Só que nem todos sabiam que eu tenho outros desafios fora do esporte. Me formar na Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros foi um desafio. Me tornar um dos poucos mergulhadores de resgate foi outro desafio. Afinal, loucura pra mim não é defeito. É motivação. E são os desafios que me fazem sentir mais vivo. Seja cruzando uma linha de chegada, seja salvando vidas. Salvar vidas. Essa é a minha 4ª modalidade. Oh, yeah.
É isso, Mafê. A gente viu aí um vídeo da Mizuno, outro de Osklen e outro de Havaianas. São 3 personalidades diferentes. Como trabalhar, né? Como trabalhar isso tudo, como conversar com isso tudo, como ter tudo isso no mesmo guarda-chuva, né? Muito interessante, né? As equipes são muito separadas na realidade, né? É uma empresa que tem ainda mais algumas outras marcas que até estão na prateleira. Essas são as 3 marcas atuantes. As equipes são bem diferentes, diversas, né? E cada uma dentro do seu, até o time da Osklen até fica a maior parte no Rio de Janeiro, né? Então assim, são de fato times muito diferentes. Mas eu acho sempre que o princípio as marcas têm que levantar a mesma bandeira, tem que ter valores muito parecidos com a marca mãe, né? Sendo que alguma pode falar ou não daquela bandeira, né? Assim, então assim, ninguém pode infringir uma regra, né, determinada pela marca mãe, mas algumas marcas, né, alguma delas pode trazer à tona, né, pode pôr à vista coisas mais relevantes que funcionem, né. Acho que as personalidades são bem diferentes das marcas, dá para trabalhar elas de forma bem separada. Sim. Eu lembro, talvez vocês lembrem aí, de Rainha e Topper. Exato. Eu corro desde moleque, eu corria com um tênis chamado Rainha Racing, que era bem bom, bem leve, faz tempo, hein? Nossa. É uma super marca, é verdade. Fez parte da nossa história. A Topper ainda tá As 2 marcas ainda estão? Não, acho que não, né? Topper no portfólio? Tá no portfólio. Rainha, sim. Rainha, eu uso Rainha. Mas não, no portfólio da Alpagatas. Acho que talvez tenha sido vendida, não é? Uma delas foi vendida, a outra... Rainha. Rainha foi vendida, a Topper se mantém no portfólio, mas hoje não existe como marca, não é comercializada. Olha, Topper ainda faz muitas camisetas de futebol, inclusive. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente está acabando o programa, daqui a pouquinho, eu imagino, a gente vai desligar aqui, vai sair, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa e aí, pá, BBB. Big Brother. Aí, olha aí. Porque hoje é dia de eliminação do BBB e a gente tem aqui o bolão do BBB, Thiago e Mafê. Não sei até que ponto vocês estão acompanhando, não estão acompanhando. Te peguei o bolão tá aí, grande, Thiago. Hein, gente? Bota aí bem, porque o bolão tá grande. Olha só, eu só vi no dia que eles foram revelar sobre o coronavírus no mundo real. Eu achei muito engraçado. É um bom dia para acompanhar. Drama, né? Todo mundo, meu Deus, meu Deus do céu! Controle emocional zero. Ali. Não, a galera surtou na hora. Thiago Leifert ficou meio preocupado. Não, calma aí, gente, peraí, calma. Peraí, vamos lá. Meio se arrependeu, falou, será que eu devia ter contado, né? Teve até uma polêmica depois, porque o Thiago... Você assistiu, eu entendi aquele dia ali, ele falando, olha, o vírus é uma coisa séria, afetou o mundo, estamos tomando cuidado, tal, mas teve a Patrícia Kogut que falou, chamou de gripe, não teve essa história? Não, já porque ele falou assim, no meio da coisa, não, a gente fica calma, também não é isso, ele deve ter ficado meio, né, tentando acalmar, falou que para a maior parte das pessoas é um resfriadinho, falou assim. Aí a Patrícia falou, ele respondeu... ele respondeu. Você está apresentando o programa, cara, não tem como. É uma situação dura contar o que está acontecendo lá para dentro. Lógico, concordo plenamente. Assim, que aí lógico. Ele não é, ele não é o presidente do Brasil também, né? Ele é o cara que está fazendo entretenimento. As responsabilidades são diferentes nesse, mas é um dia muito bom para assistir, porque é um dia de uma quebra de protocolo. Que a gente, como comunicador, assim, também, artista, quer ver como é que ele vai se virar ali, como é que ele ia dar essa notícia. É uma reação que eu imagino, quem não tá sabendo de nada pode levar isso para um lugar muito obscuro lá dentro e tal. Mas, Fê, você tá assistindo, assim, como é que é? Tá. Não, na verdade, a gente fez uma ação muito grande de Havaianas lá, então eu acompanhei. Obviamente, foi o time do Brasil que fez e foi super bacana, eu acompanhei a ação. E sei bastante das polêmicas entre homens e mulheres e tudo mais, e, portanto, obviamente, também sou bastante do time das mulheres. Qual foi a ação? Você lembra qual foi a ação? Como foi, assim? Na verdade, a gente colocou para
para cada participante escolher a sua Havaianas preferida, né? E durante algum tempo eles escolheram e tudo mais. Acho que muito para mostrar os diversos modelos de Havaianas, né? São muitos e alguns até nem eles mesmos sabiam que existiam, e o público também. Foi muito legal, a repercussão foi gigante. Ô, Mafê, quanto custa uma ação como essa? Só um cheirinho assim. Só um cheirinho, vai. Eu posso falar, e por que você tá vendo? Milhões! O pessoal tá perguntando aqui no Mas quanto milhões custa? por É segundo. uma grana, hein? Por segundo. É uma grana. E essa história, vocês viram essa história do Prior depois que saiu e aí surgiram, sei lá, 3 acusações de estupro, talvez pesado. Esse BBB, ele trouxe à tona bastante um lado bem obscuro do ser humano, hein? Conseguiu uns exemplos diferentes assim para se discutir. Eu acho até interessante, tanto é que por isso que atraiu essa audiência toda, né? Uma polêmica atrás da outra, né? Nath, o que você acha? Não, eu acho que esse BBB ele trouxe discussões do que é o homem hoje em dia, a maior parte dele, como é o machismo, como é uma coisa velada e que é realmente o que a gente passa sem a gente saber. E aí esse BBB colocou homens, acredito, tirando o Babu, que é um cara muito íntegro, muito bacana como ser humano e que está dando uma lição de uma aula, né? De masculinidade, sobre racismo, né? sobre tudo, e de masculinidade também. Não, sim, sobre tudo. Está dando uma aula para as pessoas ali dentro, digno de aplauso. O resto era um bando de moleque babaca, de macho, que é o que realmente a gente lida sempre. E é muito bom mostrar isso, porque acredito que a gente só vai haver mudança quando a gente apresenta as coisas para a sociedade e educa a sociedade, reeduca a sociedade, a fazer essas mudanças, né? O mundo assim, é uma forma, né, Nath? Eu concordo com você, né? Assim, dando luz é uma forma de fazer com que as pessoas conheçam, mas eu vejo em contraponto, Babu, como você está falando, eu acho que tem um princípio do mesmo jeito que existe um desbrochar das mulheres, de um renascimento do homem também, né? Sim, que lindo! Mas é isso, é um homem aberto, para aprender com o outro, independente se é um outro homem ou uma outra mulher. Né? Porque aí não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de seres humanos que se propõem a serem abertos para aprender, para serem melhores com os outros. Olha como o mundo tá louco. Nós estamos discutindo esse papo cabeça aqui, trazendo o BBB à tona. Quando é que a gente imaginou que o BBB iria possibilitar ou provocar esse tipo de reflexão? Hein, Thiago? Cara, mas eu acho que essa revisão da figura do homem, eu acho que é super necessária e acho que aquela coisa mais clássica já está antiga, está velha. E eu acho que uma das formas que eu, pelo menos, acho onde que isso brilha de uma forma espetacular é com relação à paternidade. A paternidade hoje em dia é totalmente diferente do que era há 15, 20, 30 anos atrás. Né? Hoje em dia você realmente está lá para o que deve você já está se relacionando com o bebezinho na barriga, você vai, bota no peito, tira do peito, dá banho, deixa ela dormida, pô, se a minha mulher não dormir, não vai ter leite, não deixa a mulher dormir, fica na madrugada, e assim, você sabe como é que funciona, e vai empedrar, não vai empedrar, tem que ajudar aqui, enfim, você está e na quarentena, a quarentena parece que reforça ainda esse ponto, eu acho, né, que de alguma forma... na verdade, eu acho que é de fato uma sociedade, né? Ainda mais quando pai e mãe trabalham, né? Assim, então se dividem sobre os mesmos pontos, né? Sobre lavar a louça, guardar a louça, ensinar a criança, homeschooling, a criança põe para dormir, um acorda, o outro banho, então eu concordo muito com você, assim, e até eu acho que parte dos pontos interessantes para mim da quarentena foi olhar para isso e falar, caramba, olha, agora eu tô em call com vocês, né, tô aqui e agora o meu marido tá dando jantar para Oli, espero. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, você acha, né? Mas o bom realmente, a gente falou de conteúdos que pararam durante a quarentena, Big Brother é um produto que continuou ao vivo e que bom que ele tá dando esses debates, então a gente está conseguindo até se ocupar. Teve um país que parou, né? Não lembro qual foi, mas teve um Big Brother que parou no meio, mandaram todo mundo para casa e o prêmio
Canadá. Canadá. E É aí uma o prêmio eles doaram para as vítimas do Olha que corona. legal. É uma linha tênue, porque se um pega, o programa tem que acabar realmente, porque todos pegam, né? Pessoal, Mas falando em esse programa tem que paredão, acabar. e que paredão é esse? Você falou de bolão e a gente não sabe quem tá no paredão. O paredão é Fly, Marcela e Babu. Fora a Marcela. Simples assim. Simples assim, esse é meu voto. Também sou desse time. Então tamo junto, Nath. Emerson, você, seu voto. Eu acho que nessa Fly aí, eu vi ela cantando outro dia, achei que ela é muito cópia. Maravilhoso. Vai ser também, daqui a Ela é pouco muito ela vai cópia. estar fora, mas É hoje assim. é para a Marcela. Boa, é isso aí. A Marcela hoje tem que sair e vai continuar Fly, depois sai a Fly. Ela sai também. Mafê, então nem posso te perguntar o bolão, então, ou posso? Na verdade, eu quero que o Babu fique. Boa. Então é fora qualquer uma das duas, eu também. Thiago, você, Thiago. Eu também. Eu gosto do Babu Abessa, é um cara, figura 100%, e tô torcendo por ele ali. Acho que é bonita a trajetória dele, sabe? Thiago, obrigado pela presença. Imagina. Tamo junto. Presença virtual, né? Porque é assim que estamos isso. aqui. Valeu. Cumprimentando assim, ó. Exatamente. Valeu, obrigado, Thiago. Obrigado. Emerson. Obrigado, Nath. Obrigado. Beijo pra Obrigada, vocês. Obrigado por me Ti. receberem. Obrigada. E, Mafê, Obrigada. adorei a nossa conversa. Muito bem. E ouçam recomeço de Thiago Fragoso, certo? Ouçam música nessa quarentena. Mafê, obrigado pela presença. Super beijo, Felipe, para vocês. Nath, Emerson, obrigada. Prazerzão, Thiago. Quando vocês precisarem, estamos aí. Boa. O bom do home office é que a gente pode usar Havaianas. Agora, Havaianas também já sabe, pode usar, né? Já dá para usar como figurino, style em qualquer Desde lugar, sempre. né? Desde sempre, é verdade. Desde sempre. Desde que fez parceria com o Swarovski, né? Maravilhoso. Você tem uma, Emerson, da Swarovski? Infelizmente não tem. Mas eu tive uma da Audi, uma parceria da Audi. Faz um tempo isso aí. Demais. Valeu, Emerson. Boa quarentena por aí, tá bom, mano? Obrigado, Thiago. Obrigado, Mafê. Obrigado a toda a equipe do Reclame, o diretor Roger Garcia, o Allen Nins, a Laura Tissot, os editores, Rafael, Felipe, todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente aqui. E Nath também, né? Obrigado por esse sorriso Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Realmente, todo mundo que ajuda a gente. Até semana que vem. Um beijo, Mafê. Um beijo, Ti. Bom fim de quarentena para vocês. E Lab 3 também. Agradecer a Lab 3 também. É isso aí. Boa, Lab 3. Rapaziada, semana que vem nos vemos aqui de novo a partir das 8 da noite. Fiquem ligados, se cuidem, fiquem isolados e vamos nessa. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Obrigada.